Bom dia, quarta-feira, 3 de fevereiro, estamos aqui novamente para mais uma aula de português, né? Ontem a gente estudou sobre as onomatopeias e os recursos visuais nas histórias em quadrinhos. Hoje a gente vai dar uma continuidade, né? Então, nessa história em quadrinho que a gente vai ver hoje, ela tem bastante onomatopeia, bastante recursos visuais e nós vamos fazer a leitura dela juntos, tá legal? Vocês vão pegar o livro de vocês na página 58 e vamos acompanhar a leitura. O título da leitura é A Aula de Canto. Ela foi criada por João Marcos, viu? O nome dos dois personagens são Mendelévio e Telúria. Telúria e Mendelévio, eles são irmãos. Aí tem aula de canto. Pá, pé, pi, pó, pipó. A Telúria, ela tá treinando. Nesse primeiro quadrinho aí, a gente já vê vários recursos visuais e algumas onomatopeias. No segundo diz assim: ficou doida, menino? O que é isso? Aí Telúria responde: você não leu o título da história? Aí ele olha, né? Mendelévio olha lá para o título da história. Você está fazendo aula de canto? Telúria responde: já que você não quer formar uma dupla musical comigo, vou seguir carreira solo. E essa gritaria? São os exercícios vocais. Tenho que fazer todos os dias. Aí Mendelévio vai lá atrás do pai dele e diz assim: pai, estou indo morar com a vovó. Aí o pai responde: só se me levar junto. Então, nós temos aí alguns recursos visuais e algumas onomatopeias, né? Vocês já conseguiram identificar esses recursos visuais e essas onomatopeias? Muito bem. Aí embaixo a gente tem um pouquinho falando sobre o autor, né? Sobre esse escritor dessa história em quadrinhos. É João Marcos, ele nasceu em Ipatinga, Minas Gerais. É professor e também chargista, ilustrador e roteirista dos estúdios de Maurício de Souza. Quem é Maurício de Souza? Ele é responsável por qual gibi? Ele é o criador de qual gibi? Da Turma da Mônica, né? Os personagens Mendelévio e Telúria são dois irmãos que, apesar de discutirem um pouco e irritarem um ao outro, eles são muito unidos. Isso aí acontece em toda a família, né? Então, na página 59, nós temos uma atividade onde vocês vão responder essa atividade de sala, viu? Página 59 e 60 é de sala. Eu vou fazer uma breve explicação para vocês, mas qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, tá bom? Na segunda diz assim: no primeiro quadro, Telúria está cantando. Como é possível saber que ela está cantando? Então, vocês voltam lá no textozinho e olha qual é o recurso visual que está sendo utilizado aqui, que está mostrando que ela está cantando. Qual é a onomatopeia que foi utilizada, né? Que vai representar a música. Na letra B, a voz dela é afinada ou desafinada? Explique sua resposta. Você vai colocar se ela tem uma voz afinada, se ela está cantando bem ou se ela não está cantando bem. E vai justificar a resposta. Por que é que você acha que ela está cantando bem ou ela não está cantando bem? Por que é que você acha isso? Na letra C, o que indicam os traços ao lado do Mendelévio, né? No primeiro quadrinho, tem vários traços, que são os recursos visuais. O que é que está acontecendo com ele, quando tem esses vários traçozinhos? Qual é o recurso visual aí, né? Que esses tracinhos estão indicando. O que foi que ele teve? Na D, que outros detalhes do desenho reforçam esse significado? Então, vocês vão dar uma olhadinha lá no desenho do primeiro quadrinho, que é esse aqui, ó. E vão identificar o que é que está acontecendo com ele. Quais são os outros recursos visuais que vocês entenderam esse significado que vocês escreveram na letra C. Então, na letra D, vocês vão olhar outro detalhe que reforça isso aí. Na terceira, diz assim: no terceiro quadro, por que os olhos do menino se voltam para cima, à direita? Quando ela diz assim, no segundo quadrinho ela pergunta se ele não leu o título da história. No terceiro, ele está olhando para cima. Por que ele está olhando para cima? Na quarta, por que Mendelévio quer morar com sua avó? Muito fácil para vocês responderem. Quinta questão. Qual é a opinião do pai das crianças sobre os exercícios vocais de Telúria? Ele gosta de ouvi-los?
ele não gosta de ouvi-los, ou ele acha que todos devem ouvi-los sem reclamar. Aí você marca a alternativa que é. Muito fácil essa daí também. Na página 60, nós temos a questão 6. Lendo esse texto, é possível concluir que Telúria tem talento para se tornar cantora ou não tem talento. Só marcar a alternativa que está correta. Na 7ª, vocês vão numerar as ações conforme foi acontecendo a história, né? Na ordem que aconteceu a história. Número 1 ao número 4, de acordo com o que aconteceu na história. Né? O que é que acontece primeiro, o que é que acontece segundo. Só vão olhar aí e enumerar. Na 8ª, diz assim: o humor da história em quadrinhos acontece por quê? Aí vocês vão marcar. Telúria está aprendendo a cantar, o irmão Mendeleev não gostou do ensaio da irmã, ou o pai também quer morar na casa da avó das crianças. Então, qual foi o humor? O que foi de engraçado que aconteceu isso aí? Aí você marca uma das opções. Na 9ª, a expressão do rosto de Mendeleev no último quadrinho revela surpresa, desânimo ou raiva, né? Quando ele está aqui no último quadrinho da história, que ele está conversando com o pai, né? Volta lá e olha. O que é que essa expressão facial dele, né? Essa expressão no rosto revela. Na 10ª diz assim: nas histórias em quadrinhos de João Marcos, o traço contribui para a expressividade do texto. Para confirmar isso, dê exemplos de traço que contribuem para o humor. Então, quais são essas expressões que contribuem para que a história fique engraçada? Você olha lá na imagem e escreve aí, né? O que foi que tornou essa história, esse momentozinho ali engraçado. Na 11ª, porque a imagem do pai não aparece por completo? Por que será? Né? Então, vocês escrevem. Essa página 59 e 60 é de sala. Faz uma releiturazinha para vocês poderem responder a página 59 e a página 60. Para casa, nós vamos ter na página 61. Então, vocês vão pegar a agenda de vocês e colocar português, página 61. Lembrando que hoje é dia 3, quarta-feira. Marca lá e escreve na agenda, português, página 61. Na página 61, nós temos uma explicação sobre o que é a narração, né? Então, eu vou ler para vocês e explicar essas questões e vocês vão resolver como atividade de casa, tá legal? Nas histórias em quadrinhos, a sequência das imagens ou com ou sem texto escrito forma uma narrativa, ou seja, uma história em que o personagem pratica a ação. O texto narrativo, isto é, aquele que conta uma história, em geral, ele é organizado pela situação inicial, conflito, clímax e desfecho. O que é a situação inicial? É a parte inicial do texto, em que são apresentados os personagens. Às vezes, é possível saber também quando a história e onde a história é contada. Quando e onde a história é contada. Em seguida, surge um conflito, que vai gerar as ações e as reações do personagem. Entre os principais fatos da história, o clímax, que é o momento de maior tensão, e o desfecho, que é a parte final, que ocorre com a resolução do conflito. Então, na 12ª, vocês vão fazer o quê? Identificar a situação inicial e o conflito. Volta lá na história em quadrinho da página 58 e vê qual é a situação inicial e o conflito. O que é que está acontecendo? Como é que começa a história e o conflito que acontece nessa história? O que é que acontece nesse conflito? Na 3ª, vocês vão resumir os fatos da história até o clímax e o desfecho. Os fatos e o clímax. O que é que está acontecendo e o momento de maior tensão. O que é que acontece? Aí faz um breve resumozinho e escreve aí. E no último, a conclusão. O que foi que o menino resolveu, então, né? Na 14ª, vocês vão ter onde e quando ocorrem todas essas ações dessa narrativa. Volta lá na imagem, né, na história em quadrinhos, e vê aonde está acontecendo essa história em quadrinhos e como quando ocorre, em qual período, é manhã, tarde ou noite, e como é que vocês identificaram qual é o período, tá legal? Qualquer dúvida, pode mandar uma mensagem para mim, que eu estou pronta para responder a vocês, tá legal?
Então, para casa fica a página 61, tá legal? E a gente se vê sexta-feira. Qualquer coisa é só entrar em contato comigo. Até sexta-feira.